Praticar relação sexual com uma pessoa que está vulnerável, que naquele momento está doente ou com uma enfermidade mental, ou não possa oferecer resistência nem ter o total discernimento para a prática do ato, é crime de estupro de vulnerável. Fizeram muitos memes, muitas piadas com o caso da mulher que teve uma relação sexual com uma pessoa em situação de rua dentro do carro dela. Desconsideraram até, inclusive, a família, o respeito que deveria ter, não só com ela, quanto com a família dela, e fizeram aí piadas pela internet inteira. Mas aquilo ali foi realmente um crime ou não? Se a gente analisar que o Código Penal fala que se a pessoa estiver com uma enfermidade ou uma doença mental e não puder ter o discernimento para a prática do ato, eu considero que foi um crime sim. Por mais que ele diga que ela quis, que foi ela que chamou, uma pessoa quando ela está em surto psicológico, ela vai ter uma realidade diferente, uma realidade desorganizada. Ela vai ter os pensamentos desorganizados de forma que vai prejudicar o discernimento dela. E o que é discernimento? Se a gente for olhar no dicionário, discernimento é a capacidade de compreender situações e separar o certo do errado. É avaliar com bom senso as coisas, ter clareza e ter juízo. Ou seja, o discernimento daquela mulher estava prejudicado porque ela estava em um surto psicológico. Eu nem me posicionei antes porque eu estava esperando sair um laudo médico para realmente confirmar se ela estava em surto ou não. Eu já desconfiava desde quando surgiu, estourou esse caso aí, porque quando eu ouvi um áudio dela que foi vazado aí na internet, mostra que ela estava desorientada, ela não falava coisa com coisa, ela falava que às vezes via Deus no rosto da pessoa em situação de rua, corrigindo aqui, já abrindo parênteses, é preconceituoso, né, e que está em desuso falar a palavra mendigo. A gente tem que falar pessoa em situação de rua, porque ela é uma pessoa humana com seus direitos, com seus sonhos, e está numa situação de vulnerabilidade por estar na rua naquele momento. É uma causa transitória. Então, corrigindo assim, quem não sabe também, o correto é falar pessoa em situação de rua e não mendigo ou morador de rua. É mesmo, é? Agora, voltando. Quando eu fiquei sabendo do laudo dela, que ela estava em surto psicológico, eu já confirmei aquilo que eu imaginava. Porque se a gente for olhar nos áudios que foram espalhados aí dela no hospital, quando ela foi atendida, logo depois que aconteceu isso aí, ela fala uma série de coisas que não tem um raciocínio lógico. Às vezes ela fala que viu Deus, ela fala que tinha uma missão a ser cumprida e que ninguém podia tirar ela dessa missão. Ela fala que às vezes olhava para ele e viu o rosto do marido, às vezes olhava para ele e viu o próprio rosto dela. É uma série de coisas assim que não tem conexão com a realidade. Então, óbvio que quem é profissional da saúde vai saber explicar melhor e saber como é que acontece um delírio, né? Não cabe a gente aqui. Mas o laudo confirma sim que ela estava em surto psicológico. E se ela estava no surto psicótico, ela estava vulnerável. Logo, ele não poderia ter praticado aquele ato com ela. Ele alega que não sabia, que não percebeu, que se todas as mulheres que estivessem em surto fosse igual a ela, todo o Brasil estava bom. Ele faz até um certo meme da situação. Ele faz piada e chacota com o marido, aquele velho machismo social, né? De falar que foi o marido que não deu conta, por isso que ela foi procurar na rua. Meu Deus. Então, assim, eu duvido muito que ele não tenha percebido que alguma coisa estranha com ela estava acontecendo. Porque não é todo dia que uma pessoa, aparentemente classe média alta, vai parar uma pessoa em situação de rua. Ele mesmo falou, que disse a ela que não tinha dinheiro, que era uma pessoa que estava na rua, que ele não tinha o que oferecer para ela. E mesmo assim ela insistiu, falou que queria ter ali as relações com ele. Um pouco antes disso, parece que pela manhã, ela chegou a evangelizar ele, estava numa ação ali de evangelismo, e aí ele pediu para ela dar um beijo nela, e ela foi e deu o beijo nele na frente da sogra e na frente da filha. Por aí você vê que ela já não está muito bem, porque se ela quisesse de fato trair, ela não ia trair o esposo na frente da sogra e na frente da filha, beijando o cara assim. E não ia sair dizendo que ia atrás dele para a própria sogra, né? Então, assim, já não caracteriza muito a traição. A pessoa que trai, geralmente, ela tenta fazer isso de forma escondida e não escancarada. Se a gente olhar também, a situação em si demonstra que algo poderia estar errado, porque se ele mesmo falou assim, nossa, olhou para ele mesmo e falou assim, é comigo que essa mulher tá falando, é comigo que ela quer ter isso. Então ele tinha um senso de que aquilo ali fugia um pouco do normal, que não é normal uma pessoa parar alguém na rua e do nada querer ter uma relação com ele. Então eu duvido muito desse lado dele de achar que ela estava bem, que ela estava sã. Pode ser que dentro do carro ela falou algumas coisas também que deu a entender que ela não estava no completo discernimento dela e ele ignorou isso, óbvio que para poder ter a relação sexual ali. Então, no meu ponto de vista, poderia sim haver uma denúncia para averiguar se não houve a prática do crime de estupro de vulnerável.
Me diz se você acha que é normal as pessoas ficarem expondo os outros dessa forma, fazendo meme, não sabe nem a história completa, já tá fazendo chacota, já tá espalhando. Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Mesmo que não houvesse o estupro de vulnerável, porque também depende do entendimento de cada juiz, né? Não é aplicado a todos os casos da pessoa. Eles vão analisar a situação, o caso em concreto. Poderia haver sim o crime, poderia haver a prática dos danos morais. Ele poderia ser processado por danos morais. Por quê? Em algumas entrevistas, ele deu detalhes íntimos do que aconteceu com ela. A forma que beijou, a forma que aconteceu o ato, o que é que fez, o que é que não fez. Ele descreve cenas do corpo dela nu. Ele não pode fazer isso porque ele está ferindo a personalidade dela, a honra dela. Quando você pratica algo que esteja ferindo a personalidade, a imagem, a honra de alguém, fazendo a pessoa se sentir envergonhada, fazendo a pessoa se sentir prejudicada, você está cometendo danos morais. E você pode ser processado por isso, vindo até pagar uma indenização aí, conforme o juiz fixar no caso. Então, por ele ter dado detalhes da relação íntima que aconteceu, ele expôs demais ela. Ele leva ela a uma vergonha ainda maior, que além do caso ter sido explícito, assim, para o Brasil todo através da internet, e ele tá dando essas entrevistas, ele tá ferindo mais ainda ela, porque imagina ela já tá na clínica, que eu soube que ela estava internada, não sei se ainda tá, mas ela já tá na clínica para um tratamento. Ela vai sair dessa clínica até ela voltar para a sociedade, se recuperar, fazer o tratamento da doença dela certinho. Ela vai ter que ter a aceitação aí do marido de volta, porque não é fácil superar esse tipo de situação. A filha dela pode ter rompido a confiança nela, porque foi algo que a filha presenciou, pelo menos na hora do beijo. Então, assim, ela já vai ter a dificuldade em lidar bem com a família dela, em aceitar que, principalmente se for o primeiro surto, em aceitar a doença psicológica dela, fazer o tratamento com terapia, com medicamento certinho, e ela vai ter que lidar com toda a sociedade julgando ela, uns fazendo meme, uns fazendo piada, outros fazendo chacota. Então, olha a dificuldade do que ela vai enfrentar, e para piorar a situação, ele dá entrevistas contando como que foi a relação sexual. Então, acredito, no meu ponto de vista, que poderia averiguar a prática do crime de estupro de vulnerável, porque eu desconfio muito de que ele não sabia, ou que ele não desconfiou que ela poderia não estar bem, psicologicamente falando, e também a prática de danos morais, por ele estar aí expondo a relação sexual da maneira que ele expôs, que também não pode. Inclusive, já deixo aqui um parêntese bem grande para a Macholândia aí, né, que gosta de expor fotos de mulheres, ou nudes, ou vídeos íntimos que já teve, ou seja com namorada, seja com ex, seja com a mulher que mandou para você no celular pela base da confiança. Não pode espalhar esse tipo de coisa na internet, não pode ficar espalhando em grupos de WhatsApp, não pode jogar na rede social por vingança. Isso é um crime, sim. E o homem, principalmente se o homem já teve um tipo de relacionamento com a mulher, a pena vai ser aumentada, vai ser pior ainda. E os homens, alguns, né, gostam muito de estar com esses grupinhos aí de WhatsApp para estar divulgando esse tipo de coisa, ou querendo ser o bonzão, e mostrando lá a foto da mulher pelada, ou uma foto que a mulher mandou para ele. Isso não pode, isso é crime, porque não tem o consentimento da mulher e você está expondo demais a sua companheira ou ex-companheira, né? Então só fica a reflexão para as pessoas fazerem um tipo de questionamento, de não julgar, de não ficar fazendo piada da situação. Nós vemos aqui que na nossa cidade, infelizmente, nós tivemos aí recentemente muitos casos de suicídio. E aí as pessoas ficam postando, nossa, que triste, como está acontecendo. Realmente é triste mesmo. Mas quando é uma pessoa de longe, quer dizer que você pode fazer piada sem saber da situação, sem saber se realmente a mulher estava doente ou não. E mesmo que não tivesse doente, uma mulher não deve ser exposta dessa maneira. Mesmo que ela estivesse realmente querendo, não deveria ser exposta dessa maneira. E as pessoas não se tocam que isso pode causar um dano muito grande. Porque quando a pessoa vê aquilo ali, tiver que enfrentar a realidade sabendo que ela foi exposta desse jeito, é aí que muita gente entra em depressão, é aí que muita gente até se mata mesmo. E então, assim, tem que ter um cuidado com a saúde mental das pessoas, com a imagem das pessoas, com aquilo que está sendo divulgado, porque a gente já disse isso, que a internet não é terra de ninguém. E que você vai ser penalizado se você cometer algum crime contra a honra, contra a dignidade, contra a liberdade sexual dessa pessoa, contra a saúde mental dessa pessoa. Então fica aqui, gente, um apelo para vocês não ficarem viralizando esse tipo de notícia, viralizando esse tipo de meme, como se a dignidade humana da pessoa não existisse só porque é uma pessoa que você não conhece. Independente de você conhecer, de ser seu parente, familiar ou amigo, todo mundo, todo ser humano merece respeito, principalmente nesses casos que envolvem relações sexuais, que envolvem saúde mental. Temos que ter empatia, temos que ter respeito e considerar a singularidade de cada um, não só dela, quanto do marido dela e da família dela, né? Não ficar aí espalhando esse tipo de boato,
achando que fez porque quis mesmo, que merece ser exposta mesmo, porque foi fazer na rua, não importa. Imagine se fosse com você, imagine se fosse com alguém da sua família, se você gostaria de ver isso sendo exposto dessa maneira. Então por hoje é só, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e encaminhe para mulheres para que elas possam saber quando os direitos delas estão sendo desrespeitados, porque isso é muito importante. E o seu comentário e a sua inscrição faz muita diferença para mim. Então se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo, o próximo conteúdo que a gente vai debater aqui. Até mais!